Sejam todas muito bem-vindas ao nosso tempo de mesa. Muito bom dia para quem não almoçou ainda e boa tarde para quem já almoçou, né? Bora orar? Bora orar, Carolina? Solta tudo que vocês estão fazendo. Esquece tudo na volta. Eu não vou fechar os olhos porque eu vou aceitando a mulherada conforme ela vai andando. Ó, já chegou mais um. Respira fundo, se concentra no momento presente, se concentra no aqui e agora, porque é aqui e agora que papai está. Ele não está lá, está aqui. E muitas vezes o fato de a gente achar que ele está lá e a gente está aqui cria uma distância entre nós. E ele está aqui e agora. Ele está aqui com a gente no tempo de mesa, ele está aí com vocês onde vocês estão. Ele está. Ele não vai estar, ele está. Pai, obrigada pela tua graça e a tua misericórdia que não tem fim e ela se renova todos os dias em nossas vidas. Obrigada, Pai, porque hoje nós recebemos uma nova chance, uma nova oportunidade de nos tornarmos a filha conforme o Senhor quer que a gente seja e não conforme o que a gente quer ser. Obrigada pela nossa saúde, obrigada pela internet que nos conecta, obrigada pela nossa vida. Obrigada porque nós nos sentimos privilegiadas de estar vivendo este tempo na tua presença. E tão fortemente. Obrigada, papai. Jesus, entra conosco nesse tempo de mesa. Espírito Santo, seja o nosso mentor, o nosso instrutor, aqui e agora. Nos direcione, nos traga tudo que já está disponível para nós. Eu declaro, assim é e assim será, em nome de Jesus. Amém. Ai, ai. A gente vai abrir a Bíblia em Atos 2, 14. A pregação de Pedro. Então Pedro levantou-se com os 11 e, em voz alta, dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A gente já não está vivendo esses rolê tudo? Ou só eu que estou vendo tudo isso? Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Hoje de manhã, na mentoria, eu falava para minha aluna que ela ainda não é batizada, e eu trouxe toda a consciência sobre escolher o batismo.
E a responsabilidade que tem em cima disso. Porque se tu ainda não escolheu o lado que tu vai lutar, tu já escolheu o lado. Deus não quer filhos mortos, ele quer filhos quentes. E quentes pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos mostra as coisas, ele que nos ensina as coisas, ele que nos direciona as coisas, não é a intuição. Sabe aquela frase, minha intuição me disse para eu levar o guarda-chuva hoje. Crente não foi a intuição, foi o Espírito Santo que te trouxe isso. Lembrei de fazer tal coisa, o Espírito Santo que te trouxe isso. Mas o pai, ele só derrama sobre as servas e servos. Quem é o servo e a serva? É aquela que já escolheu o lado, que já se posicionou no lado que ela vai lutar. Se tu não escolheu ainda o lado que tu vai lutar, tu já escolheu o lado, que não é o lado de Deus. Papai ama tanto que ele sempre vai respeitar o nosso tempo. Porém, tem filhas que já foram batizadas, já estão posicionadas, ainda não estão vivendo algumas maravilhas. Por quê? Alguém chuta? Ninguém vai chutar? Basta, eu tô esperando aqui, ó. Por que que no dia de Pentecostes estava uma galera reunida e todos receberam? Às vezes a gente está tudo reunida. Tá todo mundo junto, mas vivendo cada uma a sua história, a sua vida. Por que que entre grupo a gente aprende muito mais e a gente cresce muito mais? Porque sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Sobre os meus servos, não é sobre um servo que ele vai derramar. Sobre os meus servos e servas. O que que é o corpo de Cristo que se movimenta em amor? Somos todas nós juntas. Sobre os meus servos e servas, eu derramarei do meu espírito naqueles dias. E daí, às vezes, a gente tá ali sozinha, porque eu não preciso de ninguém para nada. O que é a mentalidade da órfã escrava? Eu não preciso de ninguém para nada, eu não vou pedir ajuda. Eu vou ficar aqui lutando sozinha, porque afinal de contas, né, eu tenho o Espírito Santo aqui comigo. Mas tu consegue andar naturalmente sem uma perna? Se tiver alguém aqui que consegue andar naturalmente sem uma perna, me fala. Eu quero aprender contigo. Eu não consigo. Eu não ando sozinha. E eu sei que eu posso contar com algumas mulheres aqui. Se eu não pudesse, eu nem teria capacidade de fazer sozinho o tempo de mesa. Eu sei que se acontecer qualquer coisa, eu vou chamar uma irmã e a irmã vai vir trazer uma palavra. Porque eu não vou estar sempre aqui. E nós não estaremos sempre vivas. Uma hora esse corpo aqui vai partir. A gente vai ter ensinado o que a gente aprendeu? A gente vai ter transbordado o que a gente aprendeu? Onde está? O que tu aprendeu está dentro de ti? Ou tu abre a boca e compartilha? Tu pede ajuda? Porque se o próprio pai falou que vai derramar sobre nós, todas juntas, unidas. Eu não tenho como andar só com uma perna. O que que eu quero falar sobre isso? O que que é o corpo de Cristo? O que que é a igreja que Jesus vai buscar? Sou eu. E uma parte dessa igreja é a Kelly. A outra parte da igreja é a Keila. A outra parte da igreja é a Camila. A outra parte da igreja é a Jade. A outra parte da igreja é a Gemima. Nós complementamos umas às outras. Não porque está faltando algo, é porque nós somos inteiras em Cristo e com Cristo
Somos inteiras, mas a gente não faz nada sozinho. A gente não faz nada sozinho. E eu não conto com as gurias porque eu preciso delas, eu conto com elas porque nós estamos na mesma caminhada. Eu conto com vocês porque nós estamos caminhando o mesmo caminho. E hoje eu tenho consciência que eu não faço nada sozinha, mas eu já fui a mulher que pensava que não precisava de ninguém para nada. Que eu não precisava de ajuda. Eu pensava, eu nem vou pedir ajuda para não incomodar. Eu não vou chamar a fulana porque eu vou incomodar ela. E todas essas frases, essas coisas, essas crenças que vêm na hora que tu vai fazer um movimento de pedir ajuda ou hora que tu vai fazer um movimento de te colocar como vulnerável, essas coisas todas travam a gente. E elas já estão denunciando, já estão mostrando pra gente o nível de vítima que a gente tá, o nível de rejeitada que a gente tá, o nível de coitadinha abandonada que a gente tá. Eu digo, Deus, ele é tão perfeito, que ele usa pessoas para nos mostrar coisas que a gente precisa curar, ele mostra através de situações, coisas que a gente precisa lapidar na gente. Sobre os meus servos e servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Através da nossa boca, a gente pode transbordar palavras de vida. O que é uma profecia? Quem é Deus? Deus é o pai da vida, da cura. Não existe doença no reino. E se o reino está em mim e eu estou projetando uma doença, é porque eu não entendi ainda o rolê. Se está pesado e não está leve, eu ainda não entendi o rolê. Eu ainda não soltei. Pai, me ensina a soltar. Pai, me ensina a confiar. Ah, é? Tu quer aprender a confiar? Então eu vou te trazer uma situação para tu aprender a confiar em mim. Tu quer profetizar? Então eu vou colocar na tua frente uma pessoa que está precisando de uma palavra de vida. Tu já te posicionou. Tu já foi batizada. Tu já te arrependeu das coisas que tu fez na tua velha vida. O teu copo está aberto. A gente falou ontem sobre isso. Quer ser usada? Vai ser usada. Mas vai fazer? Vai ser obediente? Porque as coisas, lembrem, as coisas de Deus, elas são loucas mesmo. Porque a nossa mente, ela nunca vai explicar. Por isso que a gente fala que é loucura. A gente brinca, né? Ah, que loucura isso que está acontecendo. Porque para nossa mente é loucura mesmo. Porque é uma coisa que nunca vai ser explicada. Nunca, nunca, nunca. E papai, ele só derrama o que está sendo dito aqui nessa passagem, que é tu ter um direcionamento do Espírito Santo, daqui a pouco tu falar em línguas, daqui a pouco tu profetizar. Ele só vai derramar porque tu já se posicionou. Não tem como ele derramar coisa uma filha que ainda não está posicionada, uma filha que ainda não escolheu um lado, uma filha que não está servindo, que não está amando, que não está perdoando, que não está se arrependendo, uma filha que acha que é melhor que o marido, porque o marido ainda não tem o contato com Deus do jeito que ela quer, é arrogância. Eu já fui essa filha. Se a gente se coloca como maior que o nosso marido, por que vocês acham que esse homem veio antes da gente? Ele é grande, ele é maior. Até mesmo porque se a gente tivesse vindo antes, a gente ia dar pitaco em toda a criação, né? Deus, bota aquela árvore lá! Aí vai dar sombra ali, ó. Não, não bota ali essa árvore. Deus, bota esse rio lá do outro lado. Esse rio vai atrapalhar a passagem ali das pessoas. Mas é para atrapalhar.
que das pessoas vão criar uma ponte para atravessar. E eu não tô falando sobre pontes. Nós já somos mulheres muito criativas, muito criativas, muito criativas. A gente não precisa ser o que a gente já é. E às vezes a gente, pelo fato de falar assim, não, mas isso aí vai dar muito trabalho, eu não vou nem fazer. Ele tá falando assim, Deus, eu não quero ser criativa agora. Eu não vou, que nem, né, a gente falou muito sobre o jejum de Daniel lá na jornada. Volta e meia vinha o assunto, né? Que teve mulher que não quis fazer, porque é muito difícil mesmo. É muita renúncia, tu vai ter que ir pra cozinha, cozinhar, tu vai ter que ser criativa. E quem fez aqui sabe o que eu tô falando. Mas não teve nenhuma mulher que participou do jejum, que se enfiou na treta, no rolê, que não teve uma cura dentro da sua casa. Nenhuma. Todos, e mais de um testemunho da mesma mulher falando que teve curas dentro de casa. Com a família, com os filhos, com o marido, com ela mesma. Foram inúmeros os testemunhos. Nós somos criativas. Papai tá com a comporta, que nem eu mostrei ontem ali, ó, só esperando a gente abrir. Só esperando a gente parar de verbalizar que a gente sabe das coisas. O meu treino, um dos treinos da minha mente todos os dias é falar: eu não sei de nada, pai. Me ensina. Essa é a minha frase de todos os dias. Pai, eu não sei de nada, hoje eu tô vazia. Porque a minha mente, ela tenta me trazer, não, mas isso aí tu já sabe, isso aí que a pessoa tá falando, isso aí tu já sabe. Não, eu não sei. Eu não sei o que tá acontecendo, pai, me ensina. Quanto mais eu falo assim, ó, pai, eu não sei. Ele vai lá e derrama. Pai, eu não sei o que tá acontecendo aqui, me ensina. Ele vai lá e derrama. Pai, eu não tô sabendo lidar com o meu marido. Sim, tu se acha maior que ele? Só porque tu sabe um pouquinho mais de mim? Tu acha que tu é maior que ele? Tu foi feita para ser caminho até mim. Por isso que tu sente e ele faz. E aí tá um grande ensino para todas nós mulheres. Todas nós mulheres. Todas nós mulheres. Vocês querem ser a mulher sábia que edifica o lar? Vocês querem ser assim como eu quero ser? Sim ou não? Foi justamente por isso que Deus nos colocou o sentir e o homem fazer. Porque ele sabia que chegaria um tempo que a gente se acharia maior que eles. E ele ensinaria a gente sobre a arrogância e o orgulho. Tu se sente maior que o teu marido? Porque tu me conheceu antes dele? Tá bom. Enquanto tu te achar maior que ele, porque eu nem te coloquei antes dele. Eu nem te coloquei antes dele justamente porque tu ia criticar e apontar tudo. Tu ia querer fazer tudo do teu jeito. Tu quer aprender a ser menor? Sem se sentir menor? Porque quando eu comecei a ir para o meu lugar da mulher sábia, eu me senti muito menor. Muito menor. Eu me senti ridícula, eu me senti pequena, eu me senti como, meu Deus. Porque eu sempre me sustentei. Sempre cuidei da minha vida, desde quando eu saí de casa com 15 anos. Daí daqui a pouco eu tenho que ir para o meu lugar? Como assim? Foi muito difícil. Como assim que agora eu vou pedir dinheiro pro meu marido? Eu nunca pedi dinheiro para ele, bem pelo contrário, ele que pedia para mim. Como assim que eu vou ter que pedir dinheiro para comprar um absorvente? Que a minha mãe falava a infância inteira, como é ruim pedir dinheiro para comprar um absorvente pro marido, pro homem. Eu não vou fazer isso. Só que Deus não está tratando o pedir. Ele está tratando algo muito mais profundo dentro da gente.
E só o fato de a gente não querer ir para esse lugar, a gente tá falando, não, eu não quero ser cuidada, eu não quero ser amada. Porque se eu me colocar nesse lugar, ele vai passar por cima de mim. E eu fui treinada para nenhum homem passar por cima de mim. Sinto muito, mas tu veio depois desse homem justamente por isso. Porque tu é menor que ele. E a nossa luta de a gente querer ser maior que o homem para não ser sapateada, isso é tudo crença. Tudo crença. Tudo história. História que outras mulheres contaram, histórias que vocês acreditaram, histórias que vocês vivem porque vocês acreditam nelas. Lembra? Para uma mentira se tornar verdade, basta vocês repetirem ela todos os dias e acreditar naquilo. Eu não vou ser menor que esse homem, porque esse homem vai me enganar, vai me trair, vai me sapatear, lá, 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 lá. Mentira, 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 mentira. Tudo mentira. Agora, qual é a verdade? Eu sou amada, eu sou aceita, eu sou sábia. Não porque isso é uma capacidade minha, porque quando eu me arrependi dos meus pecados, eu saí de cima do muro, eu escolhi me arrepender, me batizar, o lado que eu vou lutar, Deus me capacita, o Espírito Santo me capacita, ele me dá um direcionamento, ele me dá a instrução, não porque eu sou capaz de fazer isso, porque eu não sou, mas ele em mim é. O Espírito Santo me capacita. E é dolorido. Sabe por que é dolorido a gente ir para o nosso lugar? Porque a gente nunca ocupou ele. A gente nunca ocupou, eu nunca tinha ocupado esse lugar que eu tô agora. Ah, Cris, mas daí pra ti é fácil, né? Porque teu marido anda contigo. Nem sempre foi assim. Ele tinha pavor das coisas que eu chegava pra ele e falava. Bem capaz, abrir Bíblia. Bem capaz. Fazia as coisas forçado às vezes. Porque eu queria fazer. Porque eu queria mostrar o nível do ego. Olha o que a gente falou ontem. A gente tá fazendo uma construção aqui. Olha o que a gente falou ontem no tempo de mesa. Porque eu vou fazer. Quem disse? Enquanto a gente ficar achando que é a gente que vai fazer na vida deles, a gente não vai fazer coisíssima nenhuma. Lembra que Deus está tratando o nosso coração, nos ensinando a ser santas, nos ensinando a ser puras? Se a gente achar que é a gente que vai fazer, a gente não tem capacidade para salvar ninguém, muito menos a nossa família. Sabe por quê? Porque a nossa família ela sempre vai olhar para a gente como a gente era. Se o próprio Jesus ele saiu da terra dele para começar a curar, vocês acham mesmo que vocês vão curar a casa de vocês? Não vão. E só o fato de achar que vão é arrogância. Arrogância no nível hard. Ninguém cura ninguém. E isso não é egoísmo. Isso é consciência e autorresponsabilidade. A única pessoa que eu posso mudar sou eu. E é um dever meu mudar a mim mesma. Eu não consigo mudar meu marido. Quando eu entreguei a vida do meu marido para Deus, tudo mudou. Ali eu comecei a trabalhar minha arrogância, de achar que eu posso mudar o outro. Eu não mudo ninguém. Já é difícil demais mudar a minha pessoa. Exige um tempo, muita renúncia, muita obediência. Daí imagina eu me mudar e querer mudar meu marido junto. Não vai acontecer. Daí ao invés de a gente ser Jesus para esse homem, a gente é mais o capeta do que Jesus. Todos os dias ainda, né? O próprio. A face do capeta. Daí o cara, ao invés de querer se aproximar de Deus, ele vai se afastar. Porque a gente é mãe, a gente fica só apontando e julgando e criticando as coisas que eles fazem. Não é costela. Porque se a gente veio depois e Deus pegou a costela para fazer a gente, é porque a gente veio para ser um suporte. E não a que aponta, a que julga, a que critica, que ao invés de criar uma ponte, cria um abismo entre vocês dois.
A gente está aqui para ser ponte. E não criar abismo. A mulher é a ponte entre Deus e o homem. Só a ponte. A gente não é salvadora. Por isso que a mulher sente. E o aprendizado da mulher é mostrar esse caminho. Olha só, meu amor. E como é que se mostra? Atitudes. Exemplo. O marido de vocês, ele nunca vai ver Jesus através de vocês enquanto vocês estiverem apontando e julgando. Quantas pessoas, inclusive a minha família, veio falar de Jesus? Eu fui a última a me converter. Até meu pai se converteu antes de mim. Eu tinha pavor. Todas as vezes que a minha família vinha falar de Jesus era com julgamento e apontamento. Que Jesus é esse? Ah, porque eu tenho que parar de usar cropped. Ah, porque eu tenho que parar de usar saia. Ah, porque eu tenho que parar de beber. Ah, porque eu tenho que parar de ir em festa. Porque o que tu faz é errado. Que Jesus é esse que aponta? Eu não quero conhecer esse Jesus. Aí, quando Jesus se apresentou para mim e ele me acolheu, ele não me apontou. Todos os dias ele acolhe a minha arrogância, o meu orgulho e me ensina a lidar com isso. E daí eu quero que o meu marido veja Jesus através da minha vida, sendo a quem aponta, que julga, que não perdoa, que acha que ele tem que ser perfeito, que ele não pode errar. Não, nem respira porque você está errando. Para de respirar. Tá respirando errado. Tá mastigando errado. A gente só aponta, a gente é muito chato. E digo mais, todas essas coisas que a gente está apontando nesse homem, essas coisas estão dentro da gente. São coisas que a gente não resolveu. A gente não resolveu com o nosso passado, a gente não resolveu com o nosso pai, a gente não resolveu com a nossa mãe. E daí esse nosso parceiro, Deus é tão perfeito com a gente que ele usa esse nosso parceiro para a gente ver o que precisa ser visto dentro da gente. E conforme a gente vai reconhecendo todas essas coisas, papai vai derramando mais em nós. O que é estar numa posição de serva? É fazer exatamente o que o papai está instruindo a gente a fazer. Ah, porque maior é o que serve. Tá, mas será que eu estou servindo ao meu marido como Jesus serviria ele? Ou estou mais apontando e julgando as coisas que ele está fazendo? Porque a gente é muito crítica. Mas não porque a gente é crítica com o outro, a gente é crítica com a gente. Eu tinha grandes dificuldades de reconhecer as coisas que eu já estava fazendo. Eu só culpava, me apontava, me criticava as coisas que eu não fazia. E estar hoje com a minha saúde do jeito que está, eu há pouco tempo atrás eu só queria me apontar, me criticar, me julgar, porque quando eu tinha crise de ansiedade, eu me afundava ali num pote de pasta de amendoim, zero açúcar, como se não tivesse problema nenhum, né? Claro que tem. O problema não é o consumo, é a quantidade. E quanto mais. Imagina, poxa, eu falei para algumas mulheres na viagem para a jornada. Poxa vida, olha o que a gente está fazendo. Olha quantas coisas a gente está renunciando e abrindo mão e a gente não consegue reconhecer na gente o tudo que a gente está fazendo, a gente só se critica, se aponta, se culpa. E como é que a gente vai olhar para esse homem que está no nosso lado e reconhecer as coisas boas nele se a gente não reconhece nem nós? Que a gente está se lascando, a gente está abrindo mão de estar comendo agora para estar aqui no tempo de mesa. Pô, reconheça que vocês já estão fazendo muito. E que não é pouco o que a gente está fazendo aqui. Tem mulher que está quebrando a timidez fazendo vídeo. Poxa vida! Reconheça que tu está fazendo uma coisa grandiosa para ti. Tem mulher que luta todos os dias para emagrecer. Reconheça que tu está lutando. Tem mulher que nem luta, que já desistiu de lutar. Que nem começou. Tu já começou. Tu tá aqui. Tu tá aqui olhando para tuas pereba. Reconheça, porque é difícil olhar para nossas pereba. É difícil reconhecer que a gente está sendo arrogante, que a gente está sendo orgulhosa. É muito difícil, dói. Toda vez que eu peço um pix pro meu marido, me dói. Por quê? Porque eu estou sendo curada. Eu estou sendo curada.
Eu posso contar com ele. Homens são bons. Homens são maravilhosos. Eu posso contar com eles. Eu sou protegida por eles. Vocês entendem a diferença? O meu marido tá aqui para me proteger. Se eu sou filha de Deus, ele também é filho de Deus. Tudo que eu vejo nele está em mim. Tudo. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Conforme eu vou treinando a minha mente para ver essas coisas, muros caem, véus se rasgam e Deus me enche, porque eu estou me esvaziando. Não tem como eu falar que eu sou uma serva de Deus. Eis-me aqui, Jesus, me usa como tua serva, eu quero ajudar pessoas, eu quero servir pessoas. Se eu não sirvo nem a mim mesmo. Em amor, reconhecendo que eu já estou fazendo bastante coisa por mim e pela minha família. Daí vem a frase da Bruna: quanto melhor eu me torno, melhor eu sou para todos ao meu redor. Não tem como eu servir com excelência as pessoas se eu não sirvo com excelência a mim mesma, se eu não reconheço em mim que eu tenho uma. Que Deus me capacita todos os dias para ser essa mulher melhor, o quanto é difícil me colocar no lugar de filha, deixar de ser escassa, deixar de ser órfã. É difícil, meu Deus, é só comigo que é difícil esse rolê? Pelo amor. Quão difícil é estar num lugar de confiança que já deu certo. Meu Deus, é muito. É um treino e eu treino isso há muito tempo já. Eu não comecei a treinar a confiar em homens agora. Desde o dia que Deus começou a me entregar algumas coisas, eu escolhi aprender a confiar e não negligenciar mais as coisas que estavam vindo para mim. Papai só vai colocar esse homem que está do nosso lado em lugares maiores quando a gente reconhecer que esse homem ele é grande, esse homem veio antes de nós, esse homem ele tem capacidade. Sim, ele tem capacidade. Só que se vocês enxergarem como não tem capacidade, adivinha? Não vai ter. Não vai ter. E se o outro não tem capacidade, eu também não tenho capacidade. Se eu não reconheço no outro, eu não reconheço em mim. E daí, se eu não reconheço no outro, como é que eu vou reconhecer em mim? Que o que eu já estou fazendo agora, o que eu estou fazendo agora é grande. Dentro da minha família, nenhuma mulher conseguiu fazer o que eu consegui fazer até agora. Nenhuma mulher. Nem as que estão vivas. Eu reconheço. Não porque eu faço sozinha. Porque o Espírito Santo me capacita, porque eu escolho andar com Jesus todos os dias. Eu escolho, quando Deus me traz uma tarefa, fazer essa tarefa. Ai, pedi um pix pro meu marido, vida, eu preciso de tanto. Curada, com sucesso. Mas não é curou e nunca mais acontecer. Vai ter outras oportunidades que Deus vai trazer pra gente se curar. Porque homem é confiável. Bom, vai, repete. Eu posso confiar no meu marido, eu escolho confiar no meu marido. Vocês devem repetir isso e treinar isso para a mente de vocês, porque todas as mulheres que vieram antes de nós, elas foram traídas, elas foram enganadas e a gente acreditou na crença delas. É crença. A gente acreditou na crença delas e a gente repete essas crenças e a gente vive essas crenças. Na mente, a mente não sabe dividir. Ah, isso aqui é uma imaginação, isso aqui é uma crença, isso aqui é um pensamento, é tudo a mesma coisa. Por isso que sonhar grande e sonhar pequeno vai dar o mesmo trabalho. E vocês só vão viver na vida de vocês aquilo que vocês acreditarem. Se eu hoje estou vivendo com o meu marido coisas que eu jamais imaginaria que eu iria viver, é porque eu escolhi mudar minha crença. Homens são confiáveis, eu confio no meu marido, eu confio que Deus já está fazendo através da vida dele. Deus não vai fazer, já está fazendo. E se vocês hoje não conseguem reconhecer que Deus já está fazendo, porque ele já está fazendo. Se vocês hoje não conseguem reconhecer que Deus já está fazendo, não tem como ele derramar mais ou fazer mais, porque vocês nem reconhecem o que ele está fazendo agora.
Porque naquele dia eu derramarei. Naquele dia que a gente se tornar consciente que tudo que a gente está vivendo é consequência das nossas crenças. Autorresponsabilidade. Eu estou mentindo para mim mesma. Pai, me ensina com a verdade. Me ensina a confiar. Tá bom, vou te ensinar a confiar. Pede tal coisa para fulana lá. Pede ajuda para fulana. Pede ajuda para ciclana. Pede pro teu marido tal coisa. Quer aprender a servir? Serve o teu marido dessa forma. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Por que tem muita gente que não vê, não tá vendo o que já está acontecendo? Tem muita filha amada já desfrutando, porque vê. Eu vejo. Só que enquanto a nossa perspectiva de mundo não mudar, o que a gente vai ver? A gente vai ver projeção das nossas crenças, das histórias que a gente conta sobre o nosso passado. A gente vê essa projeção no presente. Agora, quando eu treinei a minha mente, quando eu comecei a verbalizar, eu comecei a confiar, eu comecei a escolher Deus e nada mais, e nada mais, e nada mais. Nada além de ti, só quero a ti. É isso. Quando eu escolho ele, somente ele me traz base para todas as coisas. E se eu olho para mim e eu não reconheço Deus em mim, eu nunca vou reconhecer Deus nas pessoas. Eu nunca vou reconhecer que Deus está usando meu marido para curar coisas em mim. E eu falo isso com toda segurança aqui para vocês, porque eu vivo isso. Não é uma coisa que eu escutei, é uma coisa que eu vivo dentro da minha casa. Eu ensino as mulheres a andar com as próprias pernas. A gente não precisa de intermediários. A gente precisa de líderes porque a gente não aprendeu a ser liderado. Mas hoje eu ensino mulheres a andar com a própria perna. Não adianta eu chegar para ti e te trazer uma revelação de algo que eu estou vendo de fora. Eu tenho que te ensinar o caminho para tu acessar genuinamente isso. Não adianta eu chegar para ti, em ti e lavar o teu cabelo. O meu dever é te ensinar a lavar o teu cabelo. Porque eu não vou estar sempre aqui. Esse é o dever da mulher. Ensinar, treinar, mostrar um caminho. Só que a gente está num nível de arrogância tão grande, às vezes, do eu sei, do eu faço, eu dou conta sozinha, não preciso de ninguém para nada, porque eu vou salvar, eu que vou curar, eu que vou ajudar. Não, a gente não faz nada sozinho. Para todas as coisas, a gente sempre vai precisar de pessoas. Para todas as coisas, a gente vai precisar de uma instrução. Para todas as coisas, a gente vai precisar de um líder para ensinar a gente a andar com as próprias pernas. Se hoje tem mulheres aqui que estão vivendo coisas que eu já vivi, Deus está mostrando para vocês uma grande oportunidade. Tu quer resolver isso, minha filha? Então sai desse pedestal da tua arrogância, de achar que é tu que vai fazer as coisas sozinha, porque tu nunca vai fazer nada sozinho. Nunca. Daí eu vou lá, lanço um evento. Nem vou falar do lançar um evento. Convidei várias amigas minhas para fazer a Jornada da Alma. Desde a primeira que eu fiz, em março desse ano. Convidei várias, porque eu tenho certeza absoluta que toda mulher que passar pela jornada vai viver uma grande transformação na vida. Mas não vai viver naquele momento ali, vai começar a viver, porque a jornada ela nunca termina. Quantas amigas minhas foram? Nenhuma. Quem foi? Foi a Maria Carolina, porque estava fazendo a mentoria comigo, eu esmaguei ela, o meu marido esmagou o marido dela, e eles agora estão no movimento. A Carol viveu uma grande
mudança na vida dela, está vivendo um grande movimento no casamento dela, porque ela escolheu. Eu convidei ela. Mas se ela quisesse, ela não teria ido. Ela não teria acessado camadas sobre honra, ela não estaria no movimento hoje. Lá dentro da jornada, ela já tinha acessado honra comigo, mas lá dentro ela viveu honra. Ela viveu honra com a experiência. Agora que tá todo esse movimento acontecendo, as mulheres começaram, minhas amigas começaram a me chamar. Agora elas querem viver. Elas viram a transformação na minha vida, elas viram o que eu tô vivendo. E eu não chamei mais nenhuma. Eu falei, eu fiz uma promessa com Deus. Deus, eu não vou chamar mais nenhuma mulher. Porque elas vão ver a minha mudança, elas vão ver a minha transformação e elas vão me chamar, me perguntar o que está acontecendo na minha vida. E é o que está acontecendo. A gente não precisa ficar querendo mostrar e provar nada para ninguém. Não precisa. A gente não precisa mostrar e provar nada para o nosso marido, porque a gente já está se colocando no nosso lugar, a gente já está indo para o lugar que é o nosso. Hoje meu marido reconhece em mim sem eu nem abrir a boca. E eu implorava reconhecimento dele. A empoderada de sucesso. Eu implorava esse reconhecimento dele. Ele nunca reconheceu. Coisas que hoje ele reconhece em mim, eu nunca pedi ele reconhecer. Ele reconhece porque eu reconheci nele antes, porque eu afirmei ele antes, porque mesmo sem nem eu ver o que Deus estava fazendo, eu estava declarando sobre a vida dele que Deus faria, porque eu não tinha capacidade de fazer. É simples. Só que a gente confunde tudo, a gente quer dar de louca. A gente quer fazer da nossa forma, porque a gente acha que a gente que vai fazer. Não é. Não é. E é engraçado que todas as mulheres que Deus me manda, elas vivem exatamente o que eu já vivi. Exatamente o que eu já vivi. Igualzinho. Assim, ó, tipo, algumas coisas mais, outras menos. Mas é igual. E eu falo para as minhas alunas, conforme tu for curando, Deus vai te mandar mulheres exatamente igual a ti. Igualzinho. Porque ele sabe que tu tem capacidade de ajudar essas mulheres. Ele sabe. Agora, se tu se comparar a outras que têm um pouco mais de entendimento que tu não vai fazer. Tem mulheres que sabem muito mais que eu. Meu Deus, imagina se eu ficasse agora me comparando a Bruna, a minha líder, minha mentora. Eu não estaria aqui com vocês hoje, porque eu não me sentiria capaz de estar aqui falando para vocês. Porque ela abriu um mato antes de mim. Ela é maior que eu. Ela é minha líder. E eu reconheço essa grandeza nela. Mas eu não sou igual a ela. Eu não sou melhor que ela, e ela fala também que não é melhor que eu. Mas eu reconheço que ela veio antes de mim, ela abriu um mato antes de mim. Eu reconheço essa grandeza nela, eu reconheço o conhecimento dela. E quando eu reconheço no outro, isso é derramado sobre a minha vida, é honra. E se hoje eu não consigo reconhecer numa mulher ou em um homem a grandiosidade deles, eu estou desonrando os meus pais, porque se eu não honro os meus pais, eu não honro ninguém na minha vida. Se eu não consigo reconhecer o que a Keila está fazendo agora, ela está fazendo um movimento e eu vou abrir agora para ela falar, se eu não reconheço nela o que ela está fazendo, eu também não farei. Se eu não reconheço o que a Carol e a Jéssica estão fazendo agora, eu também não farei. Quantas mulheres aqui moram em Porto Alegre ou região metropolitana? A Carol e a Jéssica vão fazer um evento no sábado. Quem vai estar junto com ela? Porque vai ter um momento que vocês vão fazer o evento de vocês. E aí? Se a gente quer que outras mulheres vão no nosso evento, qual é o nosso dever? Reconhecer os eventos das outras mulheres. Reconhecer o quanto desafiador é fazer um evento. Reconhecer o quanto desafiador é atrair mulheres para viverem o que a gente está vivendo. Quanto foi difícil eu falar de jornada no nível que que as minhas amigas quisessem fazer jornada, elas não foram, não viveram. E se a gente está construindo um corpo de Cristo aqui,
Porque é uma construção confiar, é uma construção contar com outra mulher. Porque a gente não pôde contar em vários outros momentos da nossa vida. Só que a gente está vivendo um outro tempo, um outro momento. A gente pode sim contar umas com as outras. E eu vou estar no evento da Keila, que fica 2 horas da minha casa. Eu vou estar lá com ela. Eu vou estar no evento da Carol e da Jéssica sábado, que também fica 2 horas da minha casa. Porque eu sei o desafio que é fazer um evento e atrair mulheres para viverem. Porque a grande maioria delas acha que é tudo por causa de dinheiro. Ah, eu não vou porque vai me vender algo. Olha aí, ó, tá fazendo um evento para Deus e está cobrando? Sim, tudo tem um custo. Tudo tem um custo. Não tem como fazer um evento sem cobrar. Não tem como fazer algo sem cobrar. Tudo tem um custo. As mentorias que eu faço hoje, eu cobro sim. Porque eu paguei muito caro para acessar o conhecimento que eu acessei hoje. E o que eu cobro não é nada. Não é nada. É só um valor bem simbólico para eu ajudar outras filhas a desbloquearem coisas que eu desbloqueei em mim. E começa pelo bolso. Começa pelo bolso. Ah, mas Cris, eu não tenho dinheiro para fazer a tua mentoria. Órfã, escrava. Ponto. Ah, eu não, Cris, a jornada da alma é muito cara, eu não tenho dinheiro para ir lá fazer. Órfã, escrava. Papai está tratando aonde está o teu coração. Então, tu tá dizendo que não tem dinheiro, então tu serve o teu dinheiro. Tu não serve a Deus. Se tu diz, eu não tenho como ir lá no evento da Keila porque eu não tenho dinheiro, tu tá servindo o teu dinheiro, tu não tá servindo a Deus. Eu não tenho como ir lá no evento da Carol e da Jéssica porque eu não tenho dinheiro. Tu tá servindo a mamão, ao dinheiro. Tu não tá servindo o teu pai. Porque o teu pai paga tudo para ti. Só que o fato de estar servindo a mamão e não estar servindo a Deus, Deus não vai pagar essa conta. Nunca. Eu não tinha dinheiro para ir jornada. O meu marido falou que ia pagar a jornada, deu o meu nome lá e ele não tinha. O dinheiro veio depois. Mas ele deu o nome. Ele decidiu, ele se posicionou. A minha mulher vai ir. E não tinha. E eu fui. E o dinheiro veio. Olha só, um milagre aconteceu. Aqui. Eu derramarei, o seu pai derramará. Eu vou fazer. Só que se vocês servem as condições de vocês, se vocês servem o dinheiro de vocês, se vocês servem ao mundo, como eu vou derramar as maravilhas sobre a vida de vocês? Vocês nem me servem. Ele só vai derramar para os servos. Mas vocês não estão me servindo. Vocês estão servindo a Mamon, vocês estão servindo a empresa de vocês. Por que vocês acham que eu entreguei a minha empresa sem ter nenhuma certeza de nada? Porque eu estava declarando aos céus, eu não sirvo a minha empresa, eu não sirvo o meu negócio, eu não sirvo o dinheiro, eu não sirvo ao mundo, eu sirvo a Deus sobre todas as coisas, eu entreguei tudo. 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 Eu declarei aos céus, eu não sirvo as coisas, eu sirvo as causas eternas. Eu não sirvo as coisas, eu sirvo as causas eternas. E a gente não tinha segurança de nada. Onde que papai queria nos levar? Confiar nele. A nossa segurança deve estar nele, não em nós. Eu não consigo sozinha. Eu não quero mais fazer sozinha. Todas as coisas que eu fiz sozinha foi pesado, foi difícil. E eu escolho não fazer mais sozinha. Enquanto vocês não declararem aos céus que vocês verdadeiramente são a serva de Deus, ele não vai derramar. Pai, como eu devo servir? Eu tenho que entregar alguma coisa? Porque se a minha fé está na minha empresa, vai ser difícil. Se a minha fé está na minha empresa, se a minha fé está no meu negócio, se a minha fé está no meu bolso, vai continuar ali. Agora, quando eu entregar tudo para Deus, eu entreguei meu marido para Deus, eu entreguei a minha empresa para Deus, eu entreguei a minha vida para Deus, ele vem e derrama na minha vida todas as coisas que eu preciso. Não me falta nada, por quê? Porque eu entreguei tudo. Hoje faltam coisas para vocês porque vocês não entregaram tudo. Vocês falaram que entregaram, mas vocês não entregaram.
Meu marido não é meu, ele é meu parceiro. Foi o homem que eu escolhi para trilhar esse caminho aqui, essa vida aqui. A salvação ela é individual. Quando Deus chamar a gente, ele não vai chamar Crislaine e Lucas, vem aqui. Não, Crislaine, vem aqui. Pode sair, meu amor. Depois tu precisar ver lá o restante. Crislaine, vem aqui. Eu quero saber os teus atos, as tuas escolhas, as tuas renúncias, as coisas que tu fez. Não é Crislaine e Lucas, vem aqui que quero saber as coisas que vocês fizeram. Porque eu não vou pagar pelas coisas que o meu marido não fez, eu vou pagar pelas coisas que eu não fiz. E o meu marido, a responsabilidade das escolhas dele vai ficar com ele. Cada um vai pagar pelas coisas que fez. E se tem um preço alto que eu vou pagar por não estar no meu lugar, o lugar que Deus me criou para ser, qual é o meu lugar, qual é o meu papel? É eu me colocar no lugar que Deus me colocou aqui para ser. Eu estou fazendo a minha parte. A parte do Lucas é ele e Deus. Ponto, acabou. A parte das mulheres que chegam na minha vida é elas e Deus. O meu papel é instruir. Eu sugiro tu fazer isso, isso, isso. Eu sugiro tu fazer isso, isso, isso. Mas o papel de vocês, o exercício de vocês, a tarefa de vocês é com vocês. Eu vou dormir bem faceira de noite. Bem feliz, porque eu fiz a minha parte. A minha parte é lançar um monte de semente no coração de vocês. E qual é a parte de vocês? É regar a semente. É mexer a terra. Eu não vou regar a semente de vocês, eu não tô nem com vocês. Como é que eu vou ir aí regar? Imagina eu indo na casa de cada uma regar a semente que eu larguei. Não ia dar conta. Nem um avião, helicóptero, um submarino, não ia dar conta. Por quê? Porque o meu papel é jorrar semente. Ó, é isso. É isso. É isso. É isso. Agora, eu escolho. As coisas que a Bruna me ensina, me direciona, e o deles, eles só lançam. Eu escolho. Eu escolho. Nós escolhemos. O meu papel é semear. Semear, semear, semear. Agora, o que vocês vão fazer com isso? Responsabilidade 100% de vocês. Assim como o que é jorrado na minha vida, derramado na minha vida, a responsabilidade é minha, regar ou não. Alimentar ou não, nutrir ou não. Toda a responsabilidade é minha. Se eu vou botar nutrientes nessa terra, se eu vou botar aguinha nessa plantinha, é minha responsabilidade. Já vou liberar, tá, Kellen, pra tu falar. Eu vou liberar pra Keila agora falar. Keila tá ali, tá reflexiva. Só ouvindo, só ouvindo. É cada tapa na cara, é de um lado e do outro. E é tão bom aqui estar sempre aprendendo. E eu quero mostrar uma coisa para vocês, eu não tô sozinha. Tem várias Eu aqui. conheci essas mulheres presencialmente um dia que eu fui visitar a Keila no salão dela. Maravilhosas. Que equipe. Elas estão aqui ouvindo e aguardando para nossa reunião. A nossa reunião sempre começa às 13 horas, todas as terças-feiras, para alinharmos tudo que uma empresa precisa, tudo que uma equipe precisa. E para mim é muito importante ter elas sempre junto comigo e ouvir sempre o que elas têm para dizer, para agregar. Mas não é sobre isso. Eu quero, gurias, convidar vocês para um evento que, na verdade, esse evento era para ter sido no mês passado, mas eu acabei adiando. E o meu espaço hoje é o Holly Wonder Beauty Spa, onde a gente é referência. Há 3 anos a gente ganha um prêmio de melhor salão de beleza da região do Vale do Paranhana, aqui em Parobé. E a gente é especialista em noivas.
Quem me segue sabe o quanto eu amo estar trabalhando no que Deus me colocou, nesse propósito que Deus me colocou, que é estar deixando essas mulheres ainda mais lindas para o grande dia delas. Porque eu estava essa semana aqui e foi falado da importância da mulher ser casada, ser chamada de esposa, né? Então, eu sou casada desde os 18 anos, namorei meu namorado, meu marido, desde os 14, e a gente está casados há 20 anos. E isso revela o propósito que Deus tem na minha vida. E quando a gente entende quem nós somos, qual é a nossa identidade, quem nós somos, que a gente vive o propósito que Deus deu para nós, isso se torna muito leve, muito leve. E tudo que a Cris trouxe aqui, eu fui essa mulher e muito pior. E hoje eu trabalho muito, muito ainda. Eu tento todos os dias ser melhor que ontem. Então, se você me conheceu já ontem, eu já não sou mais a mesma hoje, porque eu trabalho todos os dias. Porque eu sempre falo, o orgulho, o ego é muito difícil de dominar ele, porque quando a gente acha que a gente dominou ele, ele está nos dominando. Então, a gente ser humilde, baixar e sentar para ouvir outras, aprender com outras mulheres, isso é grandioso. E é isso que eu trago para dentro do meu espaço. É trazer essa conversa, esse acolhimento, esse cuidado com todas as mulheres. E tem que começar dentro do nosso ambiente. Como a Cris trouxe, quer servir alguém? Serve o teu marido primeiro, é servir quem está perto, é servir, é mostrar realmente a tua mudança para quem tu está perto. E hoje eu tendo todas essas mulheres aqui junto comigo, sentadinhas, ouvindo e a gente aprendendo. Todos os dias eu aprendo com elas, porque eu sento para ouvir. E o meu salão, ele já foi um salão de muita baderna, sem propósito. E hoje ele tem um propósito muito lindo e muito claro. É servir mulheres, é cuidar, é olhar no olho, é ver que cada pessoa tem uma história diferente. Cada pessoa tem uma dor, cada pessoa tem uma ferida, cada pessoa vai chegar aqui talvez de um dia que não está tudo bem. E o nosso trabalho é melhorar o dia dessas mulheres. E todos os desafios, todos os problemas que eu passei na vida, hoje eu entendo que são promessas na minha vida que Deus me levantou para ajudar outras mulheres. Então, o que me levou a ir fazer parte desse projeto, que é a Associação Sim, do pastor Rodrigo, lá de Porto Alegre, foi por conta de eu me identificar com essas meninas, com o que elas já passaram, que elas estão passando, com o que eu já passei e eu superei. E que todas nós temos problemas, todas nós temos desafios, mas a gente tem escolha de viver nisso ou mudar completamente. E é isso que a gente quer levar para essas meninas, para essas crianças da Associação Sim, é levar uma oportunidade, mostrar para elas que elas têm uma nova oportunidade, elas têm uma vida muito linda pela frente e que basta elas escolherem fazer diferente. Nós, eu e a Cris, fomos da última vez lá, a gente cuidou, deu atenção, deu carinho, cuidou da beleza delas, realçou a beleza e a gente vai continuar indo. Eu me dispus a ir dar treinamento para essas meninas gratuitamente, para elas ter uma visão de que elas não precisam permanecer onde estão e que ali elas têm uma oportunidade de já começar na área da beleza, porque a área da beleza é algo incrível e eu já estou plantando nelas que não é só um serviço, não é sobre o dinheiro,
Nada é sobre o dinheiro, é sobre você amar o que faz, olhar para o outro com amor, com cuidado e realmente fazer o que essa pessoa precisa. E eu vejo elas assim que elas não vê a hora de ter esse momento, de viver de cuidar, de mexer no cabelo, de fazer a unha. A maioria querem ser manicures. Elas querem fazer unhas de gel. Quando que vai vir? Quando que nós vamos aprender? Elas têm muita vontade de ser manicures. Então a gente está montando esse projeto e amanhã o Lucas vai estar no jantar de comemoração de 8 anos do Holly Wonder, que eu fiz esse jantar. Tem um custo, sim. Por quê? Porque tem que pagar a janta e também plantar a semente, né, de edificar esse projeto. Então, não tem como não cobrar, como a Cris falou. Tudo que a gente faz tem um custo. Então, tem o custo da janta e tem a semente que a gente quer plantar nesse projeto da Associação Sim. Então, amanhã vai estar a Manu, vai estar a mãe dela e o Lucas apresentando esse projeto, mostrando a importância de nós estar semeando na vida delas e também para comemorar nós mulheres com um desfile. A gente vai fazer um desfile com roupas que revelam mulheres lindas que não precisam se comparar, que nós somos lindas e únicas aos olhos de Deus. E que não, a gente não pode ver o que fica bom na Keila vai ficar bom na Cris, e sim o que realmente fica bom em você, e usar a identidade que Deus colocou. Então vai ter uma palestra sobre identidade que eu posso contar quem que vai estar lá, Cris, dando essa palestra sobre identidade. Pode contar. Cris, Laine, para vocês. Vai estar, então, entregando essa palestra sobre identidade e propósito, e também o desfile para a gente mostrar o quanto nós somos únicas, que nós mulheres estamos aqui para se unir, para pertencer a ambientes que uma cura a outra, uma faz crescer a outra. E é sobre isso. Eu quero convidar vocês, quem puder estar lá comemorando, plantando essa semente aí no projeto da Associação Sim, eu ficarei muito, muito, muito feliz. Obrigada, Cris. Obrigada eu, meu amor. Gratidão pela tua palavra, pelo teu compartilhar. Eu tenho certeza que já é sucesso. Amém. Quando a Keila me convidou, eu falei assim, ó, Deus, o que é que tu quer? E daí, conforme eu fui processando, me veio até a palavra para ser liberada. Daí até falei para Keila, olha, me veio até a palavra para ser liberada para elas, que conecta 100%. A Jéssica perguntou o endereço do evento, Keila. Uhum. Aí, todas as informações a Keila pode passar, né? Sim. É só vocês chamarem ela no privado, porque o que acontece? O grupo Tempo de Mesa, vocês já sabem, é um grupo de WhatsApp para a gente falar coisas referentes ao tempo de mesa. Quando a Keila me pergunta, eu falei, Keila, não tem problema, tu pode vir convidar as mulheres no tempo de mesa, e daí quem quiser se interessar, daí vai te chamar no privado para não gerar uma bagunça no grupo. Porque às vezes chega mulher nova, daí, tá, isso aqui é um grupo de tempo de mesa, um grupo de evento, daí não fica perdido, sabe? Então, sim, chama ela no privado, ela vai dar todas as informações. Daqui a pouco, quem quer ir, mora em Porto Alegre, já pega uma caravana para ir para o evento, entendeu? É isso. É só tomar decisão, e né, outra Keila? coisa, pode convidar a amiga, pode convidar o namorado, o marido, é um ambiente todo família, tá? Certo? Glória a Deus. Eu vou precisar sair porque minha equipe está esperando para nós iniciarmos a nossa reunião, tá? É sempre uma bênção estar aqui com vocês. Muito, muito, muito obrigada pela oportunidade e até amanhã. Um beijo. Até amanhã. Já deu certo, vai ser lindo. Vocês sabem que uma das coisas que mais me incomodava quando eu comecei em movimento de igreja é que as pessoas não eram igreja umas com as outras.
Não, mas porque o movimento da Crislane é o movimento da Crislane, o movimento da fulana é o movimento da fulana. Não tem como conectar. Imagina se eu fosse arrogante a desse nível, chegando na jornada da alma. É um movimento de Jesus, gente. O movimento que a Keila está fazendo é um movimento de Jesus. O movimento que a Jéssica e a Carol estão fazendo é um movimento de Jesus. O movimento que a Patrícia está fazendo, que eu vou estar também no evento dela agora no final do mês, é um movimento de Jesus. É simples. Não é um movimento da fulana, da Beltrana e da ciclana. O movimento que a Crislane faz hoje é um movimento de Jesus, não é um movimento da Crislane. Não é meu esse movimento. É ego. E quando a gente está no ego, a gente não cresce, a gente não ajuda, a gente não apoia. Ah, eu não vou ir lá no evento da Keila, porque é o evento da Keila. Não, é o evento de Jesus. Eu vejo Jesus nas ações dela. Eu vejo as ações de Jesus através da Patrícia. Eu vou estar no evento da Patrícia, eu vou estar no evento da Jéssica e da Carol. Não importa a distância. Importa que eu vou ser Jesus, sim. Vou estar lá apoiando elas. Porque não é o movimento delas, é o que Jesus quer fazer através da vida delas, na vida de outras mulheres. Quando a Dari fizer o retiro dela lá, como é que é? Aracaju? Maceió, Alagoas. Maceió. Ai, é que é muita mulher de muitos estados. Eu já falei para ela, me avisa com antecedência, porque eu quero estar lá contigo. Ainda bem que o marido da Rafa aqui, das viagens lá, das passagens com o precinho, e o Lucas já vai chamar ele, entendeu? Já vai reservar nossos aéreos, e a gente vai estar lá. Porque eu decidi apoiar outros eventos de Jesus. Porque nós estamos aprendendo a ajudar umas às outras, a apoiar umas às outras, a estar umas com as outras. E eu nem penso em dinheiro, porque eu já falei, Deus, tudo que eu decidi, eu já sei que tu vai pagar minha conta. Isso é ter fé. Isso é ter fé. Eu nem penso em dinheiro. Nem quero saber de como é que vai ser. Eu só sei que eu vou estar lá. É essa audácia, é essa coragem, é essa convicção que Deus quer de nós. E bora orar, porque eu preciso liberar vocês. Depois que eu orar, daí eu vou liberar o microfone para vocês falar, tá? Preciso liberar algumas mulheres aqui. Eu acho que elas só estão aqui, ansiosas, esperando a oração. A Cris não vai liberar a gente. É que a gente entra no Kairos. É 1h13 da tarde. A gente entra no Kairos, a gente sai do nosso tempo. Não tem como a gente não, ó. Só flui. E vocês vão recebendo e eu vou recebendo. E glória a Deus por esse tempo. Por que a gente não tem vontade de sair, não tem vontade de encerrar? Porque é muito bom estar nessa presença aprendendo. Eu tomo uns tapas aqui, vocês tomam uns tapas aí, ou vocês acham que eu não tomo também? Eu já saio falando e tomando. Antes de chegar aí, já chegou aqui. Eu só fico aqui, ó. Ai, que dor. Tomei-lhe uma. Vocês não tomam sozinhos. E glória a Deus por isso. E glória a Deus porque a gente está gostando de apanhar e está crescendo. E no mesmo momento que a gente já está tomando, a gente já está sendo acolhida pelo amor do Pai, está aprendendo a ser as filhas corajosas que Ele nos fez para ser. Feche os olhos de vocês. Quem puder, né? Só quem não está dirigindo. Pelo amor de Deus, vamos ser responsáveis. Feche os olhos de vocês, respira fundo. Maria Cristina, para o que você está fazendo aí. Senta, mulher. Isso aí não vai cair. Vai ficar tudo inteirinho até tu terminar a tua oração. Fecha os teus olhos, respira fundo. Jade também. Vamos parar, mulher. Todas paradinhas para receber a oração do papai. Respira fundo. Se conecta. Pai, obrigada por esse tempo de mesa. Meu Deus, paizinho, como eu me sinto amada. Eu sinto o amor, o teu amor sobre a minha vida, eu sinto o teu amor sobre a vida dessas mulheres. Nós compreendemos de coração, paizinho, que tudo que tu nos traz nesse tempo de mesa é porque tu nos ama tanto, que nos confronta, nos mostra, nos tira, nos força a sair dessa zona de conforto, esse lugar de vítima, esse lugar de coitadinha, esse lugar que a gente mesmo se colocou, esse lugar de arrogância, de achar que a gente é maior que os nossos maridos,
esse lugar de ser orgulhosa, de falar para outra irmã que precisa de ajuda. Obrigada, Pai, porque hoje tu nos mostrou isso, este lugar de reconhecer como filhas amadas que tem outras mulheres com movimentos lindos de Jesus. E eu me conecto a esses movimentos, porque são movimentos lindos de Jesus que está ajudando outras mulheres a levarem palavras de vida, palavra de saúde, palavra de coragem, palavra de cura, palavra de restauração. E eu me conecto a esses eventos, Pai. Eu me conecto, Pai, a esses lugares. Porque é assim que o Senhor quer que o corpo de Cristo se movimente em amor. Quem é o corpo de Cristo? Somos todas nós unidas em amor. Somos todas nós unidas em coragem. Somos todas as nós renunciando e obedecendo ao Pai. Esse é o verdadeiro corpo de Cristo. Isso verdadeiramente é ser a igreja. Ser a igreja é apoiar. Quando uma perna não está andando, eu vou ser a perna. Quando o ouvido não está ouvindo direito, eu vou ser o ouvido. Quando a boca não está falando, eu vou ser a boca. Mas sabendo todos os dias que o cabeça é Jesus. Que o Espírito Santo me lapida, que o Espírito Santo me convence de todas as coisas, assim como vai convencer todas as pessoas que estão ao meu lado. Ele vai me mostrar a consciência, ele vai me mostrar o quanto eu estou sendo irresponsável comigo, com as minhas ações. O quantas histórias eu estou contando, eu estou acreditando nelas. Pai, nos ensine a contar novas histórias. Nos mostre, Paizinho, essas histórias que estamos contando ainda sobre o nosso passado, porque todas nós ainda contamos histórias sobre o nosso passado. Pai, nos traga revelação dessas histórias que a gente ainda conta, para que a gente possa transformar essas histórias. Se nós estamos sendo mulheres arrogantes, achando que a gente é maior que o nosso marido, maior que outras mulheres e que só o nosso movimento importa, nos mostra, Paizinho. Nos traga revelação dessas verdades. Se eu estou mentindo para mim mesma em alguma esfera hoje, Paizinho, me mostra, me traga a verdade sobre isso. Traga luz. Traga luz. Vocês conseguem tocar a luz. Vocês alcançam a luz estando com Jesus. E quando Jesus entra verdadeiramente na nossa vida, toda sombra ela vem à tona. Toda sujeira ela vem debaixo do tapete. E glória a Deus que ela vem. Porque imagina se a gente ficasse até o último suspiro da nossa vida guardando toda essa sujeira debaixo do tapete. Reconheçam que tudo que a gente está vivendo agora é indispensável para esse novo tempo. Glória a Deus que está sendo difícil, Pai. Glória a Deus que eu estou aprendendo com os meus erros. Glória a Deus que eu estou aprendendo a me esvaziar de mim. Glória a Deus que eu estou conseguindo reconhecer que eu minto. Glória a Deus que eu estou conseguindo reconhecer que eu estou sendo arrogante para as pessoas. Me ensina, Pai. Ministra no meu coração como me tornar menos arrogante. Me ensina todos os dias, Paizinho, porque eu não sei de nada, eu não quero entender mais nada. Todas as coisas que eu quis entender com minha mente, eu me decepcionei, eu me frustrei. Então eu declaro não somente sobre a minha vida, mas sobre a vida de todas as mulheres que estão aqui presentes, que a gente vai escolher cada dia mais ser menos arrogante. Não porque é essa nossa vontade, mas é porque é a vontade de Deus sobre a nossa vida. Porque dentro da nossa capacidade, a gente não faria essas coisas que a gente faz hoje. Pai, nós nos humilhamos aqui de frente de Ti, Pai, diante de Ti. Nós somos menores que os nossos maridos e somos menores que Tu. E Tu faz grande todas as coisas em nossas vidas. Todos os dias. Por conta da Tua misericórdia que é derramada sobre a nossa vida, tua graça que é derramada sobre a nossa vida. Não porque a gente pode, mas porque essa graça está sobre as nossas vidas. E nós tomamos posse hoje, em nome de Jesus, sobre todas as coisas que já estão disponíveis na nossa vida. Mas e pelo fato de a gente estar num nível de arrogância e orgulho tão profundo, a gente não estava acessando essas coisas. E nós reconhecemos, Pai, a nossa arrogância, a nossa prepotência, o nosso orgulho, todas essas mágoas que a gente carregava, Pai, no nosso coração, nós reconhecemos essas coisas. As mentiras que a gente contava. A gente escolhe hoje, Pai, estar na Tua presença.
sentir a tua presença, andar com Jesus, e mesmo que doa, mesmo que eu sofra, eu escolho viver essa vida. Porque eu escolho deixar de ser órfã. Eu escolho deixar de ser a mulher escassa. E quando a gente escolhe deixar essas coisas para trás, nós abrimos espaço para Deus ocupar. E ele transborda abundância. Ele transborda riqueza. Ele transborda saúde. Ele transborda cura. Porque a gente deixou esse espaço, a gente escolheu, nós declaramos que esses espaços sejam esvaziados. Arrogância sai de mim, orgulho sai de mim, ego sai daqui. Eu deixo espaço para Jesus, eu deixo espaço para o que Deus quer fazer na minha vida. Eu deixo esse espaço livre, Deus. Eu deixo esse espaço livre, Pai, para tu preencher esse espaço. Para tu me mostrar qual é a tua boa, perfeita vontade agradável sobre a minha vida. Porque eu não sei qual é. Todas as coisas que a gente vê são tão pequenas perto do que Deus tem para nós. São nada perto do que Deus quer para nós. A gente fica presa a uma empresa, a gente fica presa a uma casa, a gente fica presa a um estado, e Deus tem grandes coisas para entregar para nós. Mas devido ao nosso apego a essas coisas pequenas, ele não entrega grandes coisas para nós. E eu declaro sobre a vida de vocês serão filhas desapegadas às coisas e apegadas às causas, apegadas às verdades do reino, as verdades que Jesus está trazendo para vocês, mas pelo fato de vocês estarem antes com o copo de vocês cheio de mentiras, não tinha espaço para Jesus ocupar. Mas eu declaro que a partir de hoje nós escolhemos, Paizinho, esvaziar esse copo, esvaziar essa vasilha, para o Senhor derramar o óleo, derramar a cura, derramar a água pura, cristalina que vem de ti. E essa água pura e cristalina, ela lava o nosso coração. Ela limpa o nosso coração, ela purifica as nossas emoções. Ela limpa e joga fora todo o resto, todo o resquício de coisas que a gente ainda guardava. Porque a gente abriu espaço. Nós escolhemos abrir o espaço. Nós escolhemos usar o livre-arbítrio a nosso favor. Não para destruir, mas para construir a verdadeira vida que já está disponível para nós. Com abundância em riquezas, abundância em recursos, com abundância em vida, abundância em cura, abundância em saúde. Essa é a vida que Jesus falou que nós viveríamos. Eu vim para que vocês tivessem vida e vida em abundância. Um sangue foi derramado, uma vida foi entregue por nós. E a melhor forma, a única forma de honrar aquele sangue derramado é fazendo a nossa parte de filha, vivendo como filha, pregando o ID, falando de Jesus, escolhendo nos libertar, mudar a nossa mente. Em Romanos 12:2 diz: transformai-vos a partir da renovação da vossa mente. Uma mente renovada, uma mente transformada, acessa lugares que nós, na nossa mente antiga, jamais iríamos acessar. Jamais. Transformai-vos a partir da renovação da vossa mente. Transformai-vos a partir da renovação da vossa mente. Escolham, minhas filhas, escolham, minhas filhas, escolham, minhas filhas, a minha vontade para a vida de vocês. Deixem a vontade de vocês. Deixem os quereres de vocês. Eles não são nada, 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 nada perto da minha vontade sobre a vida de vocês. Mas vocês só irão acessar essa vontade que eu tenho sobre a vida de vocês quando vocês deixarem as vontades de vocês. Os desejos e vontades próprios. Pai, nós declaramos que hoje está sendo selado todas essas palavras que o Senhor nos trouxe no tempo de mesa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Agora sim, quem quiser ir, tá liberada.
Ai, ai. Quem é que me levantou a mão primeiro? Acho que foi a Kellen, né? Fala, Kellen. Oi, meninas, tudo bem? Não, eu queria compartilhar, Cris. Primeiro foi ali a parte quando você falou, né, sobre a questão de pedir dinheiro ali pro marido, né, depender dele sobre o absorvente. Jesus, misericórdia, quando Deus me tirou do meu serviço, né, porque eu também era o homem da casa, né, o meu marido era só ali uma imagem, né, mas eu era o homem que decidia, que ia na frente, bebê, que decidia, que ia na frente, que tomava as decisões e tudo, né? E aí, quando Deus me tirou do meu serviço, do serviço que eu tava, e chegou um dia que eu tinha que pegar e pedir dinheiro pra ele pra comprar absorvente. Meu Deus do céu! Aquilo foi terrível. Terrível. Vem cá no fone. E aí, a outra parte foi quando ontem, né? Eu tava arrumando aqui a casa, meu guarda-roupa, minhas coisas de novo, né? E aí, nossa, daí lavei forro, meu Deus do céu, né? Fiz um tendel. E aí eu arrumando a minha, as minhas gavetas ali, né? E aí aquele negócio na mente assim, ué, mas tá arrumando? Não faz muito tempo que tu arrumou, por que tu tá arrumando de novo? E eu assim, né? Quase entrei na onda, né? Como assim, né? Daí eu peguei, parei, eu disse, não. Eu não vou, porque daí o que que Deus me trouxe, né? Chega agora essa época, outubro, novembro, dezembro, pessoal, vou fazer a faxina do final do ano. Mas daí passa o ano inteiro, não limpa, vamos dizer assim, né? Faxinão. Aí final do ano quer fazer a faxina. Só que daí o que que Deus me trouxe? Que a vida da gente, a vida da pessoa daí tá assim. Aí não perdoa, aí, né, quando Deus pede pra fazer alguma coisa ali, pra falar alguma coisa, a pessoa não faz. Ai, tal dia eu vou fazer. Ai, no dia do Natal eu vou falar algo, vou me reconciliar. Só que daí passo o ano inteiro vivendo uma vida, né? Desgraçada, perdão da palavra, e nada muda, nada acontece. Porque começa onde? Começa já nessa pequena coisa. Se a pessoa deixa o ano inteiro para fazer a faxina só no final do ano, como é que tá a vida? Como é que É é a assim vida? da vida. E aí eu fiquei Tudo assim, para resolver no meu final do ano. Deus! Meu Deus, eu fiquei assim, eu disse, Jesus Cristo, eu disse não. E eu peguei, daí falei eu comigo mesmo, eu disse não. Toda vez que tiver alguma coisa para me organizar, eu vou organizar. Independente se eu fiz em 15 dias, se eu fiz em uma semana, não interessa. E eu senti assim, eu disse, meu Deus, eu não sei em que área, não posso dizer que eu sei porque eu não sei em que área que eu creio que alguma área rompeu na minha vida. Alguma área rompeu por esse entendimento. Porque eu peguei e disse, não, não é, não, eu não vou entrar, porque isso é um padrão que, chegou o final do ano, fazer faxinão, não sei o que, não sei o que lá. E aí, durante o ano, daí, tipo assim, a casa fica, né? Só que daí não é a casa, é a vida da pessoa. E daí eu olhei assim, a minha vida tava assim. Eu disse, bah, daí é aquela coisa, né? Chega ali janeiro, ai, coisas acontecem em janeiro, não sei o quê. A casa física tá limpa. A casa dentro também se arrumou, porque a casa física foi limpa. Mas aí vai chegando fevereiro, março, abril, ai, que saco esse ano, meu Deus do céu. Misericórdia, eu fiquei, meu Deus, pai, obrigado. Obrigado por o que o Senhor entregou para mim hoje. Era isso que eu queria compartilhar, gurias. Obrigado, Cris. Obrigada eu, meu amor. Gratidão pelo teu compartilhar. Vocês sabem que a nossa vida ela é assim, né? Eu já fui a mulher que só decidia uma mudança de vida no dia 1º de janeiro. Eu já fui essa mulher. Só que a mudança ela começa hoje. Ah, quer começar a academia? Começa hoje, se inscreve hoje. Não espera pro mês que vem. Porque o mês que vem nem existe. Se o amanhã não existe, vocês acham mesmo que o mês que vem existe? Não existe. O amanhã é projeção do hoje, o mês que vem é projeção do hoje. A gente vai colher no mês que vem exatamente o que a gente está plantando hoje. Se eu quero colher no final do ano, poder colocar um biquíni e me sentir confortável, quando que eu devo começar? Hoje, não em dezembro. Se eu quero colher uma situação financeira boa no que vem, quando é que eu começo? Hoje. Qual o meu papel? É oração, é declaração, é mudança de mente, renovação da mente? O que que eu devo fazer hoje para colher futuramente o que eu quero? O plano ele precisa ser traçado.
Ele precisa ser traçado, porque se tu não tem... É como um barco sem leme. Não adianta tu ter Jesus no barco e não ter uma direção. Não tem como. A gente deve ter uma direção. Como é que eu quero estar o ano que vem? E como eu quero estar o ano que vem depende do que eu estou fazendo agora. O que eu estou fazendo agora? Ah, não, mas eu só vou começar mês que vem. Eu só vou começar no primeiro do ano. Porque daí em dezembro eu limpo a casa, eu faço a faxina, tá. E se tu não chegar nem em dezembro, amada? Quando a minha mãe teve o AVC e ela ficou mal no hospital, foi no final de novembro, começo de dezembro. Então, todas as coisas que a gente projetou para viver no Natal, a gente não viveu. A vida muda assim. A gente piscou o olho, a vida mudou. Naquele final de ano, a nossa vida mudou como família. Porque ela não voltou mais para casa. Vocês entendem o que eu tô falando? Tem mulheres que às vezes acham que vão voltar para casa, mas nem vão. E daí elas querem uma mudança ano que vem, mas nem sabem se vai chegar ano que vem. E se tu for arrebatada antes? Qual foi o exemplo que tu deixou no mundo? Que tu começa ano que vem? Ou que tu começa hoje? Abre o áudio, Dariene. Dariene. Ai, meninas, boa tarde. A paz do Senhor Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Como eu sou grata a Jesus, de verdade. E eu tomei coragem, né? Abri meu Instagram, né? Tomei coragem, me posicionei. No dia da live que eu decidi, eu falei, Keren, vai ser hoje. Não quero saber, vai ser hoje. A Keren disse, mas como assim? Eu fiz, não é como assim, é hoje. Ela tá certo, Jesus tá mandando, a gente vai. E você já sabe como é que a gente vai fazer, você já vai. Deus já mandou tudo. Até o fly para postar, Deus já mandou. Porque peraí que vai ser assim. É questão de posicionamento e ousadia, meninas. E, Cris, eu tenho vivenciado isso. Ontem, no dia que eu abri meu Instagram, eu fui olhar, tinha dado, porque eu não sabia, né, tantas informações assim ao mesmo tempo, mas tem a questão das visualizações, tem a questão de quantas pessoas visitaram o seu perfil, que isso, que aquilo. E daí eu abri. No dia que eu abri, meu perfil estava fechado, eu tenho aproximadamente 2.000 seguidores. E daí, no dia da live, eu resolvi abrir, porque eu disse, não, vai ter pessoas que não vão conseguir me ver, não vai ter pessoas que não vão conseguir, Jesus não vai alcançar, porque o meu Instagram está privado, peraí, não. E quando eu decidi que eu abri, tinha durante os últimos 30 dias, tinham 29 mil visualizações no meu Instagram. E hoje eu fui olhar, tem 48, não tem... Quando foi que eu fui à live com a Keren? Quinta-feira da semana passada. Hoje eu fui olhar, eu abri para ver, tem mais de 48 mil visualizações no meu perfil. Mais de 48 mil visualizações. E assim, eu só tenho aproximadamente 2 mil seguidores. E cada foto, eu postei uma foto ontem à noite sobre o gelo, não era sobre o gelo, é sobre realmente o que o Senhor tinha tocado no meu coração com relação à experiência do gelo, mas não é nada sobre o gelo. Uhum. E eu fiz um textinho, coloquei lá no Instagram e, tipo, já está batendo aproximadamente 4 mil visualizações. Uma foto que eu postei ontem à noite, 4 mil visualizações. Eu disse, meu Deus, eu não sabia que era tantos números assim, não. E na jornada, quando eu participei no período da jornada, o Denis, ele foi usado pelo Senhor sobre a minha vida. E ele falava que, através da minha vida, iam vir milhões de pessoas, milhões de mulheres. E o Senhor já começou a me mostrar por onde aqui está vindo as mulheres. E não precisou nem ele falar assim, então, filha, eu vou te mostrar, peraí, no silêncio. Só faz, que eu vou te mostrar como é que vai ser feito. E, assim, eu agradeço todos os dias ao Senhor pela ousadia que Ele me permite que eu sou uma pessoa ousada, e eu digo com toda certeza, não tem essa certeza que eu não fale que eu sou ousada. Sou ousada e com direcionamento do Senhor. Porque eu falo que eu só fui para a jornada porque eu fui ousada. Eu só fui para a jornada, eu só participei da jornada porque eu fui ousada. Eu só estou no ciclo 3 porque eu sou ousada e porque eu estou sendo ousada porque o Senhor me permitiu ser ousada. Porque senão eu não estava também no ciclo 3.
Aí você me pergunta, Dari, você tem condições? Condições eu não tenho, mas papai disse que já vai mandar tudo. E só precisa de um posicionamento, porque o Senhor só quer um posicionamento nosso para poder lhe entregar o que já é nosso, já é nosso. Já é nosso. A gente só precisa se posicionar como. Durante o final de semana, eu me reconheci, foi assim, não sei o que aconteceu, mas meu esposo fez assim um turbilhão e disse, eu não sei por que você está fazendo isso se você fala tanto de Jesus. Eu disse, Jesus, o que é que o Senhor quer me ensinar com isso? Quando eu fui me justificar, e Jesus disse assim, cala tua boca, filha, cala tua boca, porque você vai se justificar, porque você vai falar. E eu engoli aqui, ó. Segurei até a boca para não abrir, nem fazer, nem querer abrir assim. Segurei a boca, eu disse, Jesus, eu já entendi. Eu vou segurar, Jesus, eu vou segurar. E olhei para ele e fiz bem assim, não, meu amor, realmente, eu reconheço. Eu reconheço que eu estou errado, eu reconheço que eu sou errada. Eu reconheço, eu estou reconhecendo. E eu agradeço a você por você me sinalizar que eu estou errada. Mas meu coração queria que eu falasse isso? Não queria, ele queria que eu gritasse. Eu queria que eu berrasse para os 4 cantos do mundo para dizer assim, então, você já fez isso, é por isso que eu faço isso. E o Senhor disse, não, filha, cala tua boca. Cale sua boca. Você não deixa que eu trabalho. Então, como muitas das vezes a Cris, ela fala muito sobre essa questão do casamento, sobre a gente se posicionar. Ela está vivendo hoje algo que ela nunca imaginaria viver há um tempo atrás. E Jesus até nisso ele faz, porque meu esposo olhou para mim, teve uma situação que aconteceu em janeiro desse ano, e meu esposo olhou para mim e fez, não, foi janeiro do ano passado. Eu disse, não, meu amor, foi janeiro deste ano. Ele, não, foi janeiro do ano passado. Eu fiz, porque assim, vem tantas mudanças, e o Senhor fez a gente viver em 3 meses, tipo assim, 3 anos, entendeu? Aconteceu em 1 mês, coisa que era para acontecer em 10 anos, entendeu? Aí ele fez, amor, meu Deus, assim, eu não tô... E é sobre isso, é sobre a ousadia, é sobre o teu direcionamento dentro da palavra, com o direcionamento do Senhor. Quando eu fiz a live com a Karen, várias mulheres vieram me agradecer, disseram que se sentiam muito acolhidas, e eu sempre me colocando, porque eu estou tirando os prints assim, depois vai ter um momento que eu vou começar a postar também, que eu estou aprendendo ainda a compartilhar. Que assim, elas estão vindo falar, Dari, você está sendo uma pessoa que ousada, sempre me colocam nessa palavra, né? Sempre falo essa palavra, não sei por quê. Inclusive, lá no primeiro momento que a gente teve a dinâmica, me falaram que eu era ousada também, lá na jornada. Então, assim, falaram dessa questão da ousadia, mas falaram que a ousadia dentro da palavra é com direcionamento. Sábado vai ter consagração na igreja e eu fui convidada para ser a preleitora da palavra. Então, assim, é jejum, é oração, é direcionamento, nada acontece por acaso. Minha mãe olhou para mim esse final de semana e fez, filha, como você mudou? Eu disse, é Jesus, mãinha. Eu sou tão grata a Jesus por ele ter me mudado. E ela olhou para mim e fez bem assim, mas você entende, a minha mãe falando para mim, você entende que não é só sobre você querer mudar, é sobre você dar a liberdade para ouvir outras pessoas, para você se posicionar também, mas tudo que você faz é com direcionamento, porque você fez um propósito que nem todo mundo, que a Cris falou hoje, que nem todo mundo está disponível, que nem todo mundo aceita, que nem todo mundo se permite a sair do conforto, do comodismo. Você fez um propósito que é um propósito, se você for sentar com mulheres, elas vão dizer, mas como assim você conseguiu? Sem café? 21 dias? Como assim? Não é sobre o café, não é sobre alimento, não é. Mas só vai entender que não é sobre quem realmente participa e quem se entrega por inteiro, de corpo e alma, mergulha, igual fez no gelo, mergulhei de cabeça. Desse jeito. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Glória a Deus. E já vou deixar uma chave no ar para vocês. Quem reconhece a ousadia da Dari se conecta com a ousadia da Dari. Vocês não precisam nem tocar nela. É que nem Jesus, a gente não precisa tocar em Jesus para ser curado. A gente reconhece que Jesus é a cura. A gente reconhece que Jesus é a restauração. Ele é a vida, ele é o amor. Então, o que a Dari carrega de ousadia, se vocês reconhecerem nela essa ousadia, vocês vão tomar posse dessa ousadia. Isso é honra. Reconhecer no outro que ele é ousado, eu reconheço na Dari a ousadia dela. Isso que eu já sou ousada, mas eu quero mais.
Então eu me conecto com ela. Vocês entendem? Aqui a gente eu trouxe um exemplo sobre honra. Eu trouxe um exemplo de a gente se conectar com a unção que ela carrega. Quando a gente reconhece, a gente toma posse. Eu reconheço na Dari a ousadia dela. Eu quero mais. Quero ser mais ousado. Porque sempre vai ter um próximo nível. Fala, Maria Carolina. Nos traga a honra da voz doce. Eu já peguei aqui, Dari, minha chave. Já peguei aqui. Mas isso da live, né? É muito forte, né? Porque os últimos meses, acabou o tempo de mês esses dias, e a Jéssica trouxe o testemunho dela, e eu já chamei ela, tipo assim, Espírito Santo aqui, live. Deu, tá, mas como assim? Porque depois eu fui saber disso, né? Pra tu fazer uma live precisa ter 1.000 seguidores, né? E eu, como tô organicamente fazendo, subindo, eu não tenho ainda, né? Quando o Espírito Santo falou assim, live, eu chamei a Jéssica, eu falei assim, amanhã a gente vai fazer uma live, e só tem sim e sim. Não tem mais como tu dizer não, tá? E a gente preparou o tema. E de manhã cedo eu fui tentar abrir o meu Instagram e não dava. Porque eu não tinha os seguidores, né? Depois eu fui saber disso. E eu falei, Jéssica, é no teu. Depois ela me contou, e se ela quiser, né? Enfim, ela abre ali, depois ela me contou o testemunho dela, e eu falei, tá, faz sentido o porquê não deu no meu e porquê deu no teu, né? Mas quando tu começa e tu vê, antes a Cris falava muito pra mim, porque tem que abrir, tem que falar isso, aquilo, mas eu não compreendia o tipo assim, tá, realmente eu preciso abrir a minha câmera, ainda mais bloqueio de necessidade de aprovação, eu não compreendia isso. Eu sabia, mas eu não compreendia, né? E aí, quando começou esses movimentos e agora, principalmente o evento está sendo muito disruptivo para mim para romper essas camadas de tu falar. Então, para mim, está sendo um processo muito doloroso, mas bom. E cada vez mais parece que tu se coloca, que eu me coloco nessa posição de hoje eu vou falar tal coisa, hoje eu preciso. Parece que aí que começou de fato o meu, tá, agora eu sirvo a Jesus. Porque antes, quando eu estava na igreja, eu achava que, tipo assim, nossa, vou ser evangelística aqui. Não, não é isso, sabe? O Espírito Santo me mostrou muito claro que agora que tá sendo esse processo. Não era antes. E nada contra a igreja, mas, tipo assim, existe coisas ali, sabe? Mas, enfim, eu queria só falar isso porque dar é muito... É tipo assim, quando realmente a gente abre uma live, quando a gente abre o Instagram e fala, tá rompendo muitas camadas. E a Jéssica, ela também tá aqui, e ela trouxe um testemunho muito bonito pra mim, que eu falei, tá, que bom que a gente fez essa live. Era isso. E eu quero mais de vocês. E eu não sabia. Podem mais. Eu estava de 1.000 seguidores, eu não sabia disso. Eu também não sabia. Precisa o Instagram pra tu abrir uma live, tu precisa de 1.000 seguidores. Se tu tiver menos, tu não pode abrir. Ele não deixa, né? Daí eu pensei, tá bom então, Jéssica, foi por isso. Tá explicado, então, Carol. Ai, meninas, depois eu vou compartilhar os meus momentos que eu tive com relação à live, e teve também os momentos com relação aos posts que eu tô tendo, que eu tô fazendo. Todos os dias eu tô fazendo um ou outro post, e especificamente com relação à jornada. E daí, ontem eu fiz o do gelo e impactou, né, as pessoas, porque aqui mesmo na região que eu moro, é algo diferente, que nem todo mundo participa, ninguém nunca participou de uma imersão como essa. Então, tem a questão também do meu trabalho, que como assim? Ela ficou 4 dias sem trabalhar, né? Todo mundo trabalhando. E logo, logo tu vai ficar mais dias sem trabalhar. Não, eu já estou entregando, já estou profetizando, já estou dizendo, Senhor, olha, pode me tirar quando o Senhor quiser, já estou pronta. Eu já estou rompendo aqui, já estou pegando, Cristo, todas as chaves, tudo. Já estou pronta. Jesus, olhe. Eu já fui ousada essa semana, viu? Quando eu voltei do retiro, eu peguei e disse assim, olha, chega aqui, o dono da empresa. Eu disse, olha, se quiser ficar comigo, tem que aumentar o meu trabalho, meu salário, viu? Ou aumenta ou aumenta. Aí ele olhou para mim e fez, tá bom, calma, calma. Quando foi na sexta-feira, o que aconteceu? Rompeu. Não, eu vou aumentar, porque senão eu vou perder ela. Eu fiz, entendi agora a chave.
Mas não vai ser sobre isso, não, porque vai ter um momento que eu vou chegar e vou dizer, então, não é sobre salário. É sobre Jesus, então entenda, porque eles já sabem, eles já sabem. Eu chego para tomar café da manhã, Cris, lá ontem mesmo foi o dia. Cheguei, ele, problema, Dariane, logo cedo. Eu fiz, não é sobre problema. É sobre Jesus. O telefone você vai tocar e vai ser coisas maravilhosas que vai acontecer através da ligação que você vai receber. Ele olhou assim, Amém. cara, ele, Amém. recebe seu Paulo, que é o nome do dono. Ele, amém, amém. Eu disse, amém, então tudo certo, é sobre isso. Amém. Obrigada, Jesus. Tudo está em ordem. Tudo está em perfeita ordem sempre. A gente só tem que parar de querer entender tudo. E façam o que precisa ser feito. Não tem como a gente romper em timidez, romper em falar. Se não se colocar. Eu pego muito no pé das gurias sobre isso. Da Carol, da Jéssica, das outras mentoradas que não estão aqui agora. Mas eu pego no pé delas, porque eu sei o poder que tem. Gente, até hoje eu pego o microfone na mão, eu tremo até quase cair o microfone da mão. Vocês acham que o meu estômago não tá bem louco, e meu intestino bem louco, que amanhã eu vou pegar no microfone? Claro que eu tô. É normal isso acontecer. É super normal a gente ficar nervosa porque vai falar, nervosa. Às vezes eu entro no tempo de mesa e eu fico nervosa. Porque eu tenho um temor tão grande do que vai ser entregue, tão grande, é tão sério o que está sendo feito aqui. E eu tremo quando eu vou entregar. Quando eu pego um microfone, porque eu sei que Deus vai falar através da minha boca, é um temor tão grande que às vezes parece que eu perder a mão. Quando eu peguei o microfone na jornada para falar para vocês. Vocês acham que não fiquei nervosa? Claro, um temor. Isso que vocês sentem, muitas vezes não é medo, é um temor. A responsabilidade da palavra que vai ser entregue. Essa palavra ela vai ter o poder de ajudar mulheres ou vai destruir. E aí? E aí? Então é uma responsabilidade, não é medo. É porque nós tememos essa responsabilidade. Vai ser desafiador falar? Claro, a Maria Carolina começa a ficar num vermelhão quando eu desafio ela a falar. Quando eu falei para ela, Carol, posso contar contigo no tempo de mesa quando eu não tiver? Eu sei por que Deus entregou isso para ela, não para outra mulher. Foi porque Deus queria tratar a fala dela. Não foi para nenhuma outra. Deus não me deu o nome de nenhuma outra mulher, a não ser ela. Porque o problema ali não é nem o problema, a cura vai vir através da fala dela. Não é outra, filha. Esse é o tempo dela. Então eu falo, ó, Carol, já sabe, né? Posso contar contigo no tempo de mesa? Ela ia falar que não? Claro que não, né? Quando eu não puder, tu já sabe, né, Carol? E daí já aconteceu. Escolha, né? Nem eu poder e nem ela poder. Daí Deus me fala o que eu falo. Chama uma mulher, bota ela no grupo, o que eu faço, Deus? E daí ele me dá a instrução. O que tu ia falar, Carol? Não, eu nem tenho escolha, na verdade, né? De não fazer. É o que eu falei, eu acordei, né? Essa noite eu dormi bem mal, assim. E a minha garganta, ela começou a doer, né? Depois eu entendi o motivo, né? Porque a gente vai falar sábado. Mas é muito isso. E a Bruna, ela sempre fala, né? Que o nosso maior dom e o nosso propósito, ele tem relação ao nosso bloqueio, né? E eu já identifiquei isso. Tá, Deus, tudo bem, então. Eu vou falar, de qualquer forma, eu vou falar. E qual é o bloqueio? É necessidade de aprovação. Então, vai que eu fale alguma coisa que eu não seja aprovada. E daí eu vou perder esse público, vou perder essas pessoas. Tu já foi aprovada. O temor, ele deve acontecer sim, ele deve existir sim, porque é uma responsabilidade falar para pessoas. Mas tu já foi aprovada. E desconstruir essa necessidade de aprovação, só vai conseguir fazer isso, adivinha como? Fazendo. Abrindo live, abrindo vídeo, abrindo story. Não tem outra forma de desbloquear a necessidade de aprovação sem fazer a tarefa. Quando eu trago tarefa para vocês, é porque intencionalmente tem algo para ser liberado para vocês durante a tarefa. Vamos de tarefa hoje? Para encerrar nosso tempo de mesa? Que já era para ter sido encerrado há 1 hora atrás. Ai, Jesus! Ai, Jesus! Como a gente faz para sair desse tempo? Gente, é muito bom estar nesse ambiente. É muito bom estar nesse ambiente. E eu só vou sair porque eu tenho coisa para fazer antes das próximas aulas de mentoria que eu tenho que entregar hoje. Porque senão eu ficava aqui com vocês, escutando vocês. Isso, o que está acontecendo hoje é uma grande cura para mim.
Porque eu tinha pavor de mulher. Você acredita que eu tinha pavor de mulher? Pavor de escutar mulher. Pra mim, mulher era tudo chata, mimimizenta, reclamona. Eu não tinha saco para escutar a história. Eu ainda não tenho. Eu tô trabalhando isso em mim. Porque quando tu identifica as histórias que tu conta, tu identifica as histórias que a outra conta. E daí tu começa a escutar a historinha, e daí tu pensa assim, ó, ela tá contando historinha. Que hora que eu falo? Deus, eu falo agora ou eu falo depois? Não, escuta ela, porque tem aprendizado pra ti. Escuta ela e conta pra ela a história que ela tá contando. Traga pra ela essa consciência, traga pra ela esse direcionamento. Daí imagina como eu iria aprender com vocês se eu não escutasse vocês? Os podcasts que vocês me mandam às vezes. Eu também sou a mulher do podcast. Eu mando podcast pra Bruna. Mando podcast pro Denis. Às vezes eles demoram dias também para me responder. Eu digo, mas tá tudo certo, eu não tô sendo rejeitada. Porque eu também faço isso com pessoas. Às vezes eu levo 3 dias para responder um WhatsApp, 4. Tem mulher aqui que eu não respondi desde final do mês passado. Mas não porque eu não quero responder, vocês não estão sendo rejeitadas, tá? Vocês não estão sendo negligenciadas. Eu não respondi porque eu não consigo dar conta. E eu tô aqui falando para vocês, eu não dou conta de responder a vocês no tempo que vocês precisam. Às vezes eu consigo e às vezes eu não consigo. E eu tô em paz com isso. Eu não tô me cobrando por não responder, porque eu sei que eu não dou conta, eu não sou Mulher Maravilha. Eu sou um ser humano. Por quê? Eu vou sempre dar prioridade para mim. Eu não vou dar prioridade para vocês. É assim que meu pai me ensina. A minha prioridade é eu, é a minha alimentação, é os meus cachorros, é a minha casa, é o meu marido. Depois que eu estiver botando essas coisas em ordem, eu respondo vocês. Só que daí, como eu não sei como é que eu falo pro meu marido, como é que eu dava conta? Como é que eu dava conta? Eu não sei como eu dava conta. Porque eu morava numa casa 3 vezes maior do que o apartamento que eu moro hoje. Pátio, jardim de inverno, 3 andares. E eu treinava, me alimentava bem meu marido, treinava a equipe, eu não sei o que eu fazia. Eu não sei. Aquela época eu era mesmo uma Mulher Maravilha, porque hoje, gente, eu tenho que estender uma máquina de roupa, eu tenho roupa para recolher, eu tenho que passear com os cachorros antes da próxima aula que eu vou entregar. E eu só tô em casa. Só tô em casa. Vocês vê que não tem como tu dar conta de uma casa, da tua vida pessoal, de se alimentar bem, de cuidar bem das tuas coisas, colocar ordem na tua casa e trabalhar fora também? Não tem como. Não tem como. Tem mulher que fala pra mim assim, Cris, eu não consigo nem... Eu não sei o que eu vou fazer em casa. Ah, eu te ensino. Eu te mostro o que tu vai ter muita coisa pra tu fazer em casa. Tu não vai nem dar conta de tanta coisa que tu vai ter pra fazer em casa. Porque se eu não tô dando, eu não tô dando. Eu não tô dando. É como se Deus estivesse exigindo de mais planejamento do meu dia agora. Como se não, ele está para eu conseguir fazer outras coisas que eu quero fazer. Mas a prioridade sempre vai ser eu. E aprendam com isso. Se vocês não se colocam como prioridade na vida de vocês, o marido de vocês, ele nunca vai ver vocês como uma prioridade também. Entender? Pegaram essa chave também? Se eu não sou minha prioridade, como é que o outro vai me ver como prioridade? E é isso. Amo a vida de vocês, honro a vida de vocês, agradeço todos os dias por esse tempo de mesa e o quanto eu aprendo nesse tempo de mesa. Vocês não têm noção.